estamos de volta com o último bloco do Sim Solution dessa segunda-feira, dia 16. E aí, continuando com as boas notícias aqui do segmento, estamos fazendo uma espécie de avaliação do ano de 2020, um ano que já falamos que foi um ano difícil e tal. A emissora Up TV, o programa Sim Solution, sempre fez questão de trazer o que há de mais próspero. Nós não ficamos contando mortos, apesar de lamentarmos cada uma das pessoas que tiveram os seus entes queridos perdidos, ou tiveram uma morte na família. Enfim, claro que sim, pois seria extremamente... como poderíamos conviver com isso, né, se não olhássemos também para esse lado? Mas eu acho que você trazer também prosperidade, também um outro ângulo, talvez uma boa notícia, a maneira, né, de se olhar para essa pandemia, para que não exista uma próxima, e outras coisas melhorem. Usar essa tragédia para que possamos aprender e viver melhor daqui para frente, melhorando o nosso relacionamento com as pessoas, com a família, enfim, melhorarmos como pessoas, né? Individualmente. O mundo se deu a mão, né? Que continue de mãos dadas. Eu acho muito interessante que isso aconteça, porque eu tenho certeza que aí a raça humana agradece, né? E aí nós trazemos uma convidada agora no último bloco, que também ela é diretora da SIG ABC e também diretora da Neon Imóveis, a Tânia Regina Mendes. Tudo bom, Tânia? Seja um prazer estar com você aqui. Boa noite, tudo bem? É um prazer muito grande poder participar com vocês aí de toda essa transformação, né, do ano de 2020, né? E estou muito feliz pelo convite. Acho que a gente tem grandes conquistas aí nesse ano, né? Apesar de todas as dificuldades. Eu estava ouvindo aí o Júnior e o Bruno, né? Que tiveram assim o mês de março, abril, com tremendas dificuldades, mas que depois tudo foi se recompondo, né? E para a administradora não foi diferente. Eu estou na SIG há 30 anos, na SIG ABC, 30 anos. E muito me honra participar dessa associação, porque é uma associação que realmente tem uma grande preocupação na área de construção civil, que é o foco principal, mas também em dar sequência nessa construção depois de uma forma correta, de uma forma transparente. Então, muito me honra fazer parte da SIG. Quer dizer, então, que você cuida de todos esses presidentes aí que passaram por todas essas gestões há 30 anos. É uma vida, né, dentro de uma associação. Eu fico surpreso e feliz, né, que você... É sinal que você está bem colocada, conhece bem os problemas e as qualidades do nosso segmento. Fico muito contente. Você cuida da parte de administradoras, né? Que é um setor diretamente ligado ao nosso. Eu me lembro quando veio aquela história, não, síndico profissional, a administradora ficava com medo do síndico profissional, e vice-versa, o síndico profissional ficava com aquela coisa, porque a administradora vai tirar. E aí, desde que criamos o Sim Solution, nós sempre fomentamos a ideia de que não existe essa coisa. O que existe é um time vencedor, né? A partir do momento que há a adaptação, ou seja, você tem o síndico profissional, é uma realidade, né? Ele está mais bem preparado para tudo, né? Principalmente para criar os seus parceiros, né? Para se assessorar bem, que eu acho que é o grande perfil de um síndico profissional. Ninguém sabe tudo, né? Mas saber se assessorar bem é muito importante. E você ter uma administradora que realmente faça o papel dela de administrar, de trazer as soluções junto com você, de facilitar todo esse caminho, porque esse time é o que vai fazer com que o condomínio
aconteça de verdade. Eu não conheço nenhum condomínio hoje, a gente está diretamente ligado a vários deles e várias administradoras também. Nós percebemos que quando não há essa parceria honesta entre a administradora e o síndico, quem sofre é o condomínio. Eu não conheço um condomínio de sucesso que tenha tido sucesso sem essa parceria estar muito bem resolvida. É verdade. Você sabe que existem alguns equívocos aí com relação às administradoras. Um primeiro grande equívoco é quando a construtora, e foi por esse motivo que eu fui convidada a participar da SIG-ABC, quando você entrega o empreendimento, a construtora entrega o empreendimento, ela precisa que alguém faça esse pontapé inicial, vamos dizer assim, na administração do condomínio, né? Então, na época existia, e por muitos anos isso permaneceu, agora isso está mudando bastante, de que se a consultora indicou a administradora é porque a administradora vai proteger. Uma conivência, né? Quase uma quadrilha, né? Uma coisa horrível. Pois é verdade. E isso não faz o menor sentido, até porque a sequência da administração, quem dá é o síndico e os condôminos, né? Então, alguém tem que começar. Esse alguém é indicado. E dali para frente, os condôminos e o síndico vai cuidar para que se isso vai permanecer ou não, né? Nesse ano de 2020, aí, o que nós vimos foi, logo que começou a pandemia, uma grande dificuldade, porque nós tivemos o trabalho em home office, né? E assim, as administradoras sofreram muito com isso, porque muitas não estavam preparadas. Tinham que fazer um grande investimento na área de tecnologia, porque elas precisam que o trabalho dê continuidade com todos os pagamentos, todos os impostos, tudo que envolve a administração de um condomínio de maneira segura e correta, e com todo mundo em casa, né? Então, é uma coisa que pegou todo mundo de surpresa. A própria dinâmica das assembleias mudou tudo, né, Tânia? Hoje em dia, a virtualidade era uma coisa engraçada, porque assim, nós fazíamos alguma coisa nesse sentido, sabíamos que a virtualidade era inevitável, só que assim, essa pandemia nos adiantou 10 anos de tecnologia. Isso daí vale para tudo, até para as empresas de tecnologia. A Apple, as empresas que fazem todas essas transmissões com Zoom, Skype e tal, todas elas tiveram um investimento milionário em suas empresas para poder atender essa demanda, né? Porque a quantidade de pessoas online, as empresas de internet, tudo teve que ser otimizado de uma tal maneira para que as coisas funcionassem, né? E aí aquela coisa, e nós percebemos, isso não vai mudar mais, né? Porque nós percebemos que virtual também é legal. Claro que você não troca, eu adoro entrevistar as pessoas aqui no estúdio, onde eu falo, eu brinco e tal, a dinâmica é um pouco diferente. Isso vai voltar a acontecer, mas também não vai impedir que eu entreviste uma pessoa lá, sei lá, no Afeganistão, com uma qualidade fantástica, trazendo informações muito importantes em real time, né? Então, isso daí é que ampliou os nossos horizontes, globalizou muito globalizou muito a informação, deu nós achávamos que éramos globalizados, né? Mas, na verdade, descobrimos que não. Descobrimos que éramos caipiras pra caramba, né? Nessa parte de tecnologia e globalização, né? Então, nos sentimos um pouco, assim, moleques, né, nessa história, e hoje estamos descobrindo que as reuniões, e tudo fica mais barato também, né, porque empresas, por exemplo, que gastavam fortunas em locações para fazer aqueles centros de apoio com milhares de telefones, de atendentes, etc. e tal. Quer dizer, tudo começa a ficar mais barato, a parte física começa a cair e pesar menos no orçamento. Eu fiz um programa inteiro aqui falando de como montar um home office. Todo mundo acha que ter um home office é fácil. Não é.
não é nem montar e nem usá-lo, né? Tem um critério específico e as administradoras, com certeza, sofreram muito, porque elas pegam a maior concentração desta pandemia, que foi em uma das últimas a serem olhadas, né, são os condomínios, né? Todos ficaram lotados. E lotados sem a parte comum, que foi pior. Então, lotados dentro do imóvel, num perfil hoje em dia onde o imóvel é menor e a parte comum é maior, a parte de convivência é maior. Aí você coloca todo mundo naquela área menor, todo mundo junto, trabalhando, convivendo, e as exigências e os problemas que eram sutis dentro de um condomínio, muitas vezes pontuais, passaram a ser verdadeiras guerras, né? Desde da violência doméstica até a própria cobrança com a administração do síndico, que passava batido, né? O cara não tinha muito tempo e deixava para lá. Você tem lidado com esse universo aí diretamente? Como é que está sendo? Sim, isso, e até aproveitando o gancho aí, as pessoas nesse convívio que foi muito maior entre as pessoas, né? Elas acabaram se preocupando mais com o condomínio que elas vivem. Uma coisa que no começo da pandemia se achou que a inadimplência ia crescer muito, e agora os condomínios não vão se sustentar, e isso se mostrou contrário. A inadimplência, ela ou se manteve ou foi reduzida em função do interesse que as pessoas passaram a ter pelo condomínio que elas moram, né? E digo mais, quando eles passaram, todos os condôminos passaram, por conta de toda essa, como que eu vou dizer, essa tecnologia, a participar muito mais da vida do condomínio. Então, as assembleias, como você disse, que os condomínios clube, por exemplo, tinham assembleias extremamente caras, assembleias que demandavam vários telões, caixa de som, um monte de equipamentos. Acabou, porque a pessoa participa da casa dela e consegue votar, e recebe com antecedência a pauta, e consegue conversar sobre essa pauta com antecedência. Então, isso auxiliou muitos condomínios na economia e na convivência também. Isso que o Júnior e o Bruno comentaram, que as pessoas passaram a ter interesse em trocar os imóveis e melhorar os seus imóveis por conta de verificar que é bom e dá certo trabalhar home office em alguns períodos, né? Ou quando necessário, por um longo período. Isso é uma grande verdade. E hoje a gente vê assim que, por exemplo, as pessoas procuram os apartamentos, mesmo que com metragem pequena, mas que tem uma sacadinha, né? Que ele consiga olhar para fora, já que a área comum está fechada, ninguém pode usar nada. Então, isso acabou todo mundo valorizando essa pequena sacada que seja nas suas unidades. Nós fizemos, durante a pandemia aí, alguns eventos para tocar jazz, né, tocar samba nos condomínios para alegrar o público um pouquinho, e foi fantástico, porque as pessoas amaram receber alguma coisa nesse momento que foi tão difícil para todo mundo, né? Inclusive eu trabalho com isso. Eu sabe uma coisa que começou a vir com frequência, que eu falei, poxa, é o paisagismo. As pessoas começaram a deixar mais bonito, né? O paisagismo do prédio. Pediram muito, não a jardinagem, vamos mudar o paisagismo. Fazer uma coisa mais agradável de se conviver. Já que você não podia utilizar academias e piscinas, mas por que aquele jardim que é mortinho ali, que pode ser usado, né? Ele passou a ser valorizado, aquele momento de sair do apartamento. Poxa, deixa eu olhar para um vaso legal, né? Pelo menos, ou para um canteiro bacana. E você percebe isso, que as pessoas começaram a dar uma importância para a qualidade de vida, do viver bem, né? Sim, e também uma coisa que ocorreu, que para nós ficou assim, bastante, foi um foco muito grande, foi a prestação de contas totalmente digitalizada. Porque como as pessoas não podiam se reunir, né, então elas passaram a solicitar essa prestação de contas digitalizada,
e com mais exigências. Então, foi muito bom isso para os condomínios, porque a transparência acabou chegando bem mais próximo de todos eles, né? Eles acabaram entendendo o que uma administradora faz, qual é essa movimentação financeira que muitas pessoas não tinham ideia da complexidade que isso é, e a pandemia trouxe isso, que todos começaram a se preocupar com isso para que o condomínio melhore. Então, se eu posso economizar, eu posso investir mais na minha área comum, eu posso investir mais no meu condomínio. E uma coisa que também cresceu bastante, né, foram as reclamações, que não posso deixar de comentar, claro, né? Porque as pessoas fazem barulho, elas têm animais, né? Elas têm as crianças, como a área da unidade delas é pequena, na maioria das vezes, as crianças correm dentro da unidade, as crianças ficaram presas, né? E isso acabou gerando, assim, no início, uma série de desconforto, mas que foi corrigido, todo mundo entendeu que era uma fase, as administradoras fizeram uma campanha para que isso fosse minimizado, e acabou sendo, com o tempo, todo mundo se acostumando com a nova rotina. Você, né, falou uma coisa engraçada, porque recentemente eu fiz um programa aqui, nós temos a Sindwork, falando sobre violência doméstica e tal, né? E estávamos alguns índices, eu não vou lembrar dos números exatos agora, onde o percentual de divórcios, né, aumentou alguma coisa aí perto de 20%, que é uma coisa, é um número bastante significativo e tal, né? Mas o que foi mais significativo, assim, que estava tão tensa a coisa, que os divórcios também aumentaram um pouco, assim, mais do que o normal, mas as consultas aos sites de como se divorciar, que aumentaram quase 6.000%. Então, você imagina, quer dizer, quem se divorciou estava armando para acontecer isso, quer dizer, o negócio ficou tenso, um determinado momento da pandemia, tudo ficou muito, assim, no gargalo, né? As pessoas estavam, algumas desempregadas, às vezes o casal desempregado, né? Poxa, você vê, não é fácil, né? Você está num condomínio e aí o casal fica desempregado, né? E você está lá morando com 3 filhos que não estão na escola, o casal desempregado, sem perspectiva de nada, sem poder sair de casa, sem saber o que vai acontecer. E não é fácil, né, Tânia? Não é fácil para ninguém. A gente tem que entender. Agora, também vimos aí algumas posturas legais, assim, de fraternidade, né? Alguns, eu percebi, muitos proprietários que entenderam essa situação e fizeram acordo dentro dos seus aluguéis com os seus inquilinos. Isso vale para a empresa, vale para particular também. Várias administradoras fizeram alguns tipos de acordo. Por exemplo, às vezes o dono do apartamento não quis fazer o acordo e a administradora sugeriu, poxa, então vamos lá, de repente tem lá um calção do inquilino, a gente usa para complementar, depois repõe o calção. Cara, são soluções inusitadas, né? Que só uma administradora moderna que está aí preocupada com os seus clientes, né? Pode ter, dentre outras, né? Agora, foi confuso? Foi, né? E na CIABC, como você administra todo um segmento, né? Você não é somente uma administradora, então você vê problema de todas. Você tá na Neon, ela tem uma estrutura bastante significativa. Nós temos um cliente nosso que é a Gonçalves Imóveis, que é nosso patrocinador, que tem uma estrutura fantástica de 40 anos de empresa. Agora, você tem aquelas empresas que não têm essa facilidade e que sofreram muito, né? Ficaram perdidas no meio do caminho e todas elas acabam voltando aí para o telefone, né? Como é que funcionou? Isso aconteceu mesmo. E agora, recentemente, isso também ficou muito marcado quando começaram a ocorrer as liberações das áreas comuns, né? Então, nós tivemos muita dúvida, assim, pode, não pode, quantas pessoas, que horário, como administrar isso, né?
e nesse momento a comunicação foi fundamental para que os condôminos entendessem o porquê daquele horário, o porquê daquela utilização, o espaço das crianças, né, que são as brinquedotecas, que nós não podíamos de forma nenhuma orientar a liberação, porque você vê, as escolas não voltaram, esses espaços são muito perigosos no momento de pandemia por conta do contágio, mas os outros espaços, como a piscina ou salão de festas para reuniões pequenas, que obedeçam a um grupo pequeno de pessoas, enfim. Todos os condomínios, os condôminos ansiosos por voltarem, né? Nós tínhamos ligações aqui muito... Eu não aguento mais ficar com meu filho em casa, eu preciso descer, por favor. Quase um desabafo, né? Como se nós fôssemos os culpados de que aquilo tivesse acontecendo e a gente sabe que a pandemia prejudicou isso muito, né? Mas eu acho que, assim, por outro lado, trouxe um grande aprendizado, né? As pessoas aprenderam a olhar melhor para suas casas, né? Essa parte do relacionamento, eu imagino assim, o marido e a mulher, os dois trabalham cada um no emprego, quando estão trabalhando, e eles só se encontram à noite, as crianças estão na escola, e de repente, todos nós somos obrigados a ficar juntos, né, com as crianças, com tudo acontecendo, né? E com o tempo, né? O que fazer com o tempo, né? Eu levei um susto de tempos que... Eu trabalhava no carro, eu trabalhava em tudo que era lugar, e de repente eu tinha tempo, né? Porque as reuniões passaram a ser virtuais, você economiza só de trânsito, 3 horas por dia fácil, né? Então, e aí, o que eu vou fazer com essas 3 horas, né? Então, as pessoas tiveram que enfrentar essa novidade, né? Isso, voltando um pouquinho, só para a gente falar um pouquinho da transição da construtora para uma administradora, que essa é uma parte que a gente cuida muito, mesmo na SIG, que quando a construtora prepara o manual do proprietário, o manual do síndico, toda a entrega do empreendimento, né? Então, como começar esse empreendimento? Vai ser com síndico profissional? Vai ser com síndico morador, né? Como começar? Então, isso vem muito na primeira assembleia, o que é melhor. Hoje, o que a gente mais orienta é assim, começa com o síndico profissional, né? Porque ele tem todo o conhecimento, ele já está estruturado, a não ser que você tenha um morador que tenha já alguma formação nessa área, ou seja, um contador, ou seja, um economista, enfim, ou seja, uma pessoa voltada para essa área financeira, né? Mas o síndico profissional, além da área financeira, ele vem com todas as informações legais que o condomínio exige. Então, nós sempre orientamos que se comece com o síndico profissional e que esse contrato seja um contrato que possa ser rescindido caso esse síndico não atenda às necessidades do condomínio. Mas eu digo assim, tudo que começa certo, vai certo. Se começar errado... É verdade. Eu acho que esse conceito em geral, essa parceria que a gente comentou desde o início do bloco, ela é muito importante que aconteça efetivamente, seja a construtora, ela vai entregar uma obra, a administradora não é uma quadrilha, né? Eles não estão ali com essa função, não tem outra maneira, você tem que dar o pontapé inicial num condomínio, então a gente dá a partida no motor, né? Depois o motor ele é abastecido pelo condomínio, o síndico profissional é uma realidade, uma boa realidade, se bem escolhido, e também com um contrato claro de eficiência, como tudo, né? Por isso que chama profissional. O profissional ele tem que trazer o resultado, trabalhar por ele e assim manter aí a sua gestão. E não sendo de acordo como um técnico de futebol.
Então a gente gosta muito de você, mas infelizmente aqui você não está dando certo. Então é importante que haja toda essa cooperação, a cooperação dos nossos governantes, que para nosso segmento é muito importante. Essas regras que aparecem do nada, que interferem demais no dia a dia da construção civil, da administração, de tudo, né? E nem são, às vezes, regras absolutamente inúteis, né? E que só trazem problemas, né? E aqui nós temos que entender que tudo daqui para frente tem que começar a ser otimizado, tem que escorregar, tem que ajeitar, não pode mais ficar parado. Inclusive, depois do nosso bloco, viu, Tânia? É o último bloco do Sim Solution, eu vou aqui também parabenizar aí os nossos prefeitos aí, já eleitos aqui da região, e justamente desejar a eles esse tipo de coisa, esse tipo de gestão, né? Uma gestão eficiente. Na verdade, um governante, seja ele um prefeito, um governador, um presidente, não importa, um vereador, ele tem que ter o compromisso, um único compromisso, que é com o resultado, né? Eles são profissionais, assim como é o síndico, assim como sou eu, assim como é você. Se você não tivesse resultado, você não estaria 30 anos aí na SIG ABC. Eu aproveito para parabenizar novamente você, agradecer muito pela sua presença, que venham outras conversas aí com você, que eu gostei bastante, principalmente porque você traz aí a visão de administradora, que é muito importante para o nosso síndico, para o nosso teleinternauta. E peço que você faça as suas considerações finais e seja sempre bem-vindo. Muito obrigada. Eu fiquei muito feliz com o convite. Eu só tenho que agradecer, porque a gente tem poucas oportunidades para mostrar para os condôminos, para os moradores, o papel de uma administradora, o que ela faz. É muito difícil para a administradora isso. Então, é uma oportunidade muito importante. Eu quero agradecer o Júnior, o Bruno, vocês pelo convite, né? E também espero que essa gestão aí que acabou de ser eleita aí, né? Nossos prefeitos, vereadores, contribuam cada vez mais com as nossas cidades, né? E ouçam os apelos de uma forma profissional para que a gente cada vez melhore mais, tá bom? Muito obrigado pelo convite mais uma vez, estou à disposição. Obrigado a você. E, gente, agora eu vou continuar com vocês com uma... A Tânia vai estar comigo aqui, continua comigo, e a gente vai falar um pouco a respeito disso que está acontecendo, né? Dessa eleição. Primeiro, parabenizar uma eleição que foi pacífica, apesar de algumas lentidões, algumas mudanças aí no TRE, que antigamente cada estado finalizava os seus votos e enviava para Brasília para serem contados, mas já finalizados. Esse ano aqui houve uma mudança onde os estados enviam diretamente o bruto, né, dos votos para Brasília, que teve alguma dificuldade em alguns estados aí para contagem, né, principalmente São Paulo, teve um atraso bastante grande. Bom, perto dos americanos, somos absolutamente rápidos, né, mas eu fico feliz que algumas cidades aqui, principalmente nossos 7 municípios aqui, agradecer todos eles, conheço alguns, né, parabenizar o Orlando Morando, que aqui de São Bernardo ganhou com uma votação esmagadora, assim como o Paulinho Serra de Santo André. E temos a segundo turno ainda está meio indeciso, São Caetano, Diadema, mas de qualquer forma a gente sempre está aí de olho se quando a pessoa tem uma votação assim esmagadora, principalmente quando é uma reeleição, é uma indicação muito grande que a sua gestão está sendo realmente uma gestão que o povo está aí curtindo, né? Que os seus munícipes estão felizes com a sua gestão. Então,
parabéns para todos que se reelegeram, parabéns também para aqueles que não se... Tem uma questão de partido, tal, então a quantidade de votos, às vezes, elege um com menos votos e outros com mais votos. Mas, assim, eu gostaria de parabenizar alguns vereadores eleitos aqui de São Bernardo do Campo, amigos nossos aqui, Alex Mignon, que faz um trabalho muito interessante há muito tempo. Já a Liliana faz um trabalho com a terceira idade, enfim, é um parceirão, né, e merece estar aí no novo mandato. Tem o Minami, que todos conhecemos, aí, o Minami, que é uma pessoa bastante conhecida aqui da região, merece estar também nessa nova gestão. O Aurélio Bacelar de Paula. Enfim, temos alguns que não foram eleitos, mas que têm um trabalho fantástico, que são na administração. O ex-secretário de Cultura, Adalberto Guazelli, e os amigos Mauro Biagutti, que é o diretor da Ciesp, quase foram eleitos agora, mais de 2.000 votos, mas em função daquelas contas que a gente faz aí com os partidos, às vezes um partido maior precisa de um número maior de votos, acabaram não se reelegendo ou não se elegendo. Um grande abraço também para o meu amigo Denis Ferrão, que concorreu à prefeitura de Santo André. São pessoas boas, né? Pessoas que de alguma maneira estão aí interessadas em mudar a nossa vida, né? Nós falamos aqui muito sobre a construção civil, falamos sobre o condomínio, falamos sobre tudo, né? Mas nós vivemos em uma cidade que bem administrada pensando em tudo isso, pensando em nós, facilitará e trará para a cidade recursos, trará notoriedade, enfim. Nós, brasileiros, somos muito bons no que fazemos, nós não temos medo de trabalhar, de enfrentar as coisas. Eu imagino que aqueles últimos anos que passamos aí, reféns, né, de pessoas muito mal intencionadas, o que mudou, o político em si, ele mudou, mas ele não mudou porque Papai Noel quis, ele mudou porque você, que é o nosso teleinternauta, mudou, a sua visão mudou, você passou a olhar com um olhar mais crítico, que você não quer mais ser roubado, você não quer mais ser enganado, você quer apenas viver bem, viver com a sua família, ter as oportunidades que você trabalha e merece. Então é por isso que nós elegemos essas pessoas. Eu parabenizo todos aqui das 7 cidades do Grande ABC que já estão eleitos, e os que ainda estão para segundo turno, que eu tenho certeza que o voto popular é a melhor solução para todos os problemas, desde que seja feito com consciência. Aos nossos amigos, vereadores que estão aí acompanhando, colocamos aí o trabalho de vários ao longo do ano para vocês conhecerem um pouco mais de alguns deles. E fizemos isso com muito prazer, fizemos porque acreditamos no melhor, fizemos porque acreditamos numa qualidade de vida melhor, onde você possa viver melhor com a sua família, onde você possa ter a sua casa própria, onde você possa ter um condomínio saudável ali para os seus filhos, com uma escola boa, uma saúde boa. Então, nós temos que colocar o síndico bom no seu condomínio, nós temos que colocar o vereador bom na sua cidade e no seu bairro. Nós temos que colocar um prefeito que pense em você, na sua cidade, no seu município, assim como fazemos com o governador e presidente. Entender que nós precisamos de atitude, nós precisamos de esperança. O brasileiro não pode perder a esperança. E é isso que eu desejo à gestão de todos vocês, que seja uma gestão próspera, uma gestão com muita saúde, com assertividade, e que, sendo assim, conte conosco do Cint Solution, da UpTV, para qualquer coisa que vocês precisarem. Estaremos aqui à disposição para levar para o nosso público, para o nosso teleinternauta e para todos os nossos amigos ao melhor da informação. Uma boa noite para vocês, uma boa semana. Semana que vem, segunda-feira, 20h30, Cint Solution de novo aqui, com outros convidados, com gente bacana, igual foi os nossos convidados de hoje, a Tânia, o Bruno e o Milton,
que sempre estão aqui para trazer o melhor para você. Boa noite a todos e uma boa semana. Boa noite.